Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. Vamos conversar sobre o livro de Tiago. A carta escrita por Tiago, uma carta atribuída a Tiago, que era irmão de Jesus, né? E ele se tornou um líder assim muito importante lá na igreja de Jerusalém. Interessante que ele não acreditou logo de cara, né? Foi a ressurreição que mudou tudo para ele. Exato. E o público dele são comunidades cristãs, mas de origem judaica. E estavam espalhadas, sabe? Passando por perseguição, dificuldades. Por isso que o foco dele é muito na sabedoria prática. Como é que se vive a fé de verdade no meio desses problemas todos? Isso que eu acho incrível em Tiago. Ele não enrola, vai direto ao ponto. Como é que a fé aparece no dia a dia? Vamos dar uma olhada nesses conselhos, então, que são super atuais, seguindo a própria carta? Olha, já começa no capítulo 1 com um desafio, né? Considerar as provações como motivo de alegria. Parece estranho. Tem estranho. Alegria na dificuldade. Pois é, mas ele explica. O objetivo é desenvolver a perseverança. A palavra grega é aipomone, que é mais que paciência, é uma resistência vitoriosa, sabe? E isso leva à maturidade, a um caráter mais íntegro, téleios. As dificuldades, então, elas nos moldam. Tá, mas e se a gente não tem essa sabedoria toda para lidar com a provação? Aí Tiago disse, peça a Deus. Simples assim. Ele dá com generosidade e sem censura. Só que tem que pedir com fé, né? Sem duvidar, senão a gente fica igual onda do mar, instável. Essa imagem é forte. Muito forte. E aí ele também fala sobre riqueza e pobreza. O irmão humilde se alegra na sua posição em Cristo. O rico, não humildade. Porque a riqueza material, bom, ela some. É passageira, como a flor do campo. O valor de verdade está em Deus. E um ponto central, né? Não é só ouvir a palavra. Tem que praticar. A metáfora do espelho é ótima. Genial, né? Você olha, vê o que precisa mudar, mas se vira as costas e esquece. Não adiantou nada. O ouvir e não fazer é a mesma coisa. E ele chama a palavra de lei perfeita da liberdade. É interessante isso, a obediência que liberta. E como é essa prática? Como ela se parece? Bom, no finalzinho do capítulo 1, ele define o que é a religião pura. Primeiro, controlar a língua, ele vai voltar nisso. Depois, cuidar dos necessitados, tipo órfãos e viúvas. E também se manter, sem se contaminar com os valores do mundo. Aí vem o capítulo 2 e ele pega pesado com favoritismo. Aquela coisa de tratar melhor quem tem dinheiro, né? Dentro da própria comunidade. Exato. Isso bate de frente com o mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Como fazer a diferença entre as pessoas se Deus acolhe a todos? Não faz sentido. E o ponto talvez mais famoso da carta. Fé sem obras é morta. Muita gente tropeça aqui, né? Pois é importante entender direito. Tiago não está dizendo que a salvação é fé mais obras. Ele está dizendo que a fé verdadeira, a fé que salva, ela necessariamente produz obras. É a consequência natural. Ah, entendi. As obras são a prova da fé. Isso, ele usa Abraão oferecendo Isaque, usa Rabi escondendo os espias. As ações deles mostraram a fé que eles tinham no coração. É uma fé que age, que se move. Faz sentido. Aí o capítulo 3, nossa, o poder da língua. Pequenininha, mas causa um estrago. Ou direciona para coisa boa. É impressionante. Ele compara com o freio do cavalo, com o leme do navio, uma coisinha pequena que controla algo grande. E também com uma faísca que pode incendiar uma floresta inteira. É muito sério o que a gente fala. E a incoerência, né? Louvar a Deus e amaldiçoar o irmão feito à imagem de Deus, com a mesma boca. Terrível. E ele conecta isso com dois tipos de sabedoria, certo? Sim, tem a sabedoria daqui, da terra, que é cheia de inveja, de ambição egoísta e só causa confusão. Mas tem a sabedoria que vem do alto, de Deus. Essa é pura, pacífica, amável, cheia de misericórdia, de bons frutos. Ela se mostra na humildade, nas boas ações. É bem diferente. Já no capítulo 4, a pergunta é na lata. De onde vêm as brigas e conflitos entre vocês? E a resposta? Vem de dentro, dos nossos próprios desejos egoístas que ficam guerreando dentro da gente. E o alerta é forte. Ser amigo do mundo, dos valores do mundo, é se tornar inimigo de Deus. Pesado. E qual a saída? Humildade. Se colocar debaixo da mão de Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá. É se submeter a Deus.
E tem aquela parte sobre planejar o futuro. A vida é um vapor, né? Uma neblina que some rapidinho. Exato. Por isso aquela arrogância de dizer amanhã farei isso e aquilo, sem considerar Deus, é tolice. O certo é, se Deus quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Reconhecer a nossa dependência total dele. O capítulo 5 começa bem duro, com uma advertência aos ricos que oprimem, que não pagam salário justo. Sim, Tiago não alivia. Fala de choro, de lamento que vai chegar para esses ricos por causa da injustiça. O julgamento de Deus alcança essas coisas. Mas para quem está sofrendo injustiça, a palavra é outra, né? É outra, é paciência, perseverança, esperar a vinda do Senhor, assim como o agricultor espera pacientemente pela chuva para ter a colheita. Ele lembra dos profetas, lembra de Jó, exemplos de gente que aguentou firme, confiando na misericórdia de Deus no final. E quase no fim ele ressalta muito o poder da oração, né? A oração feita com fé. Muito? A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Usa o exemplo de Elias, um homem como nós, que orou e coisas aconteceram. E incentiva a oração uns pelos outros, a confissão de pecados na comunidade, para cura não só física, mas espiritual também. E o fechamento da carta é lindo, falando do cuidado mútuo. Sim, essa responsabilidade que temos uns pelos outros, trazer de volta quem se desviou da verdade, isso salva a pessoa do erro e demonstra um amor que cobre, que restaura. É um chamado à comunidade ativa. Então, resumindo, a carta de Tiago é esse chamado vibrante, né? Sim. Para uma fé que não é só ideia, é prática. Uma fé íntegra, que a gente vê em como lidamos com os problemas, no que falamos, no jeito que tratamos as pessoas, no cuidado com quem precisa e na nossa total dependência de Deus. É isso aí. Uma mensagem, olha, que continua incrivelmente relevante hoje. Nos desafia a sair da teoria e viver uma espiritualidade autêntica, que realmente transforma a gente e o nosso redor. Uma fé viva que se expressa em amor e ação. E, assim conhecemos a Epístola de Tiago. Convidamos se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e vamos juntos, firmes na leitura bíblica. Deus abençoe grandemente.